Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É com o Salmo 20, versos 7 e 8, que eu abro esta nossa meditação de hoje. A importância de se confiar no Senhor. A palavra diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Isaías bem disse: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito bem. Antes de citarmos outras escrituras, eu gostaria de contar uma pequena história. Conta a história que uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. Correndo, o homem virou em um atalho que saía da estrada e entrou pelo meio do mato. E no desespero, ele elevou uma oração a Deus e disse: Deus Todo-Poderoso, faz com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, percebeu que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e que, na entrada da trilha, uma minúscula aranha começou a tecer uma teia. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado, e disse: Senhor, eu pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Abriu os olhos e, esperando ver um muro tampando a entrada, viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores prestes a entrar na trilha, na qual ele se encontrava esperando apenas a morte. Quando passaram diante da trilha, o homem escutou: vamos entrar nessa trilha. E o outro disse: não, você não está vendo que aí tem até teia de aranha? Ninguém entrou por aí. Vamos continuar procurando nas próximas trilhas. E o homem, ali dentro, pensou: Deus é que sabe como fazer as coisas. Se essa história é verdade ou não, pouco importa. O que importa é o sentido a que ela nos remete, é a lição que podemos tirar dessa história. Nós devemos viver a vida de maneira que tiremos lições práticas de todas as nossas experiências e, de preferência, também das experiências alheias. Muitas vezes nós temos uma ideia do que queremos. Nós temos uma ideia, um conceito
daquilo que nós pensamos que seria bom. A própria palavra nos diz: há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. Tudo bem, tudo bem. Cabe a nós escolher a profissão que vamos seguir. Cabe a nós escolher a pessoa com que vamos casar, ou até mesmo se vamos ou se não vamos casar. Cabe a nós fazer as nossas escolhas. Porém, muito importante é nós reconhecermos que, como nós somos humanos e temos uma compreensão muito limitada das coisas, nós não podemos ver o amanhã. Nós devemos colocar diante de Deus o nosso desejo e pedir que Ele nos conceda aquilo ou algo melhor, não é? Então, eu lembro uma determinada vez, que eu fiz um pedido a Deus e eu coloquei aquilo diante de Deus e eu falei, Senhor, este é o meu desejo. Porém, eu sei que o Senhor entende, tem um conhecimento infinitamente superior ao meu. Se o Senhor vê que existe algo melhor, uma maneira melhor, então que o Senhor faça de acordo com o teu entendimento. Porém, a minha vontade é esta e eu coloco isso diante do Senhor. Bem, o certo é que Deus me deu algo ainda melhor do que eu esperava. Então, nós devemos ter esse entendimento. Deus sabe melhor. No livro de Isaías 64, verso 4, o profeta Isaías disse: onde já se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalhe por aqueles que nele espera? Então, nós temos um Deus que trabalha por nós, a nosso favor. Porém, nós temos que ter esse entendimento de que Deus só faz aquilo que nós permitimos, que nós autorizamos Ele fazer em nossas vidas, claro. Deus não nos força nada. Então, nós devemos, quando vamos pedir algo a Ele, ter esse entendimento, que às vezes a maneira como Ele vai nos responder não é exatamente como nós pensamos. E quando a resposta não vem exatamente da maneira que nós esperávamos, nós termos esse entendimento de que Deus sabe melhor. Eu não posso deixar de lembrar agora quando José colocou seus 2 filhos diante de Jacó, já velho, próximo da morte. José colocou seus 2 filhos, o maior, o mais velho, José o colocou à direita de Jacó, o que era o primogênito, então ele deveria receber a bênção da primogenitura. E ele colocou o mais novo à esquerda. Mas Jacó cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o primogênito. E José interveio e disse: assim não, meu pai. O primogênito é esse. Mas Jacó disse: não, Deus cruzou as minhas mãos. Aquilo ali estava mostrando a escolha de Deus, a eleição de Deus, o plano de Deus, que Deus passaria a bênção
de Israel para nós, os gentios. Ou seja, que ao Israel rejeitar o Messias, então nós, os gentios, teríamos uma chance. Foi algo cruel Israel, a própria nação de Deus, matar o seu Deus encarnado. Mas aquilo foi a nossa salvação. Foi cruel? Foi, mas Deus sabia melhor. Foi cruel para José ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Foi cruel? Foi, mas aquilo foi a maneira de Deus salvar o povo da fome. Então, bem disse Paulo, em tudo dai graças, porque Deus sabe melhor. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas ninguém fica forte através de uma vida tranquila e suave. O que nos dá força são as lutas. O que nos dá força é a carga, o peso que carregamos. Isso é que desenvolve, não é, o nosso caráter, as lutas, as provas, as dificuldades que enfrentamos. É o que transforma crianças em verdadeiros soldados. Apenas confie em Deus. Lembre-se que um dia toda esta luta, toda esta prova terá fim. E aonde termina o deserto, começa uma grama verde. Existe um grande oásis. E o caminho que você está trilhando está te dirigindo a este grande oásis. E ali você encontrará milhões e milhões de irmãos, pessoas como eu, pessoas como você, que simplesmente entregaram tudo a Deus e confiaram, sabendo que Deus sabe melhor. Então, Paulo disse em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Às vezes você gostaria que um anjo viesse construir uma parede, e Deus envia apenas uma aranhazinha construindo uma teia. Mas saiba, Deus sabe melhor. Deus te abençoe.